Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a Bíblia Sagrada, né? Antes de tudo, quero cumprimentar todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E hoje nós vamos meditar aqui na poderosa Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Aqui nós estamos, graças a Deus, diante de uma palavra que tem o poder para salvar o mundo inteiro, não é verdade? Dentro desta palavra é forte, poderosa e edificante, uma palavra para poder renovar as forças de todos nós, quando leamos a palavra de Deus e meditamos segundo o Espírito Santo, segundo o Cristo ressurreto, ao nosso Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar o mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas nós estamos aqui diante de uma palavra dita pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, aos seus discípulos e àquela grande multidão que o seguiam, que andava com Jesus, que estavam com o Senhor todo o tempo, falando, e Jesus estava falando, estava explicando, estava colocando em suas cabeças, nos seus corações, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus dá uma comparação dentro da palavra de Deus, como é o ser humano em todo lugar, ser humano em todas as partes, em todo canto. E aqui a poderosa palavra de Deus, registrado aqui no livro de Mateus, conta a história, Jesus dando e ensinando a palavra de Deus. Sim, o Jesus falava muitas parábolas, Jesus falava em muitas comparações bíblicas, e ele mostrava que a sua palavra é viva e eficaz, e é uma palavra que penetra até a alma e muda o homem de dentro para fora. A Bíblia relata o seguinte, que Jesus estava falando a respeito de dois tipos de homem, ou dois tipos de mulher, ou como você preferir que for comparado à palavra de Deus. Ele fala do homem prudente e também fala do homem insensato aqui dentro desse texto. Duas coisas me chamaram a atenção, dois fatos importantes. Aqui a poderosa palavra de Deus me chama a atenção. É o fato a qual Jesus estava com seus discípulos, e os discípulos, todos eles tinham qualidades diferentes, tinham mentalidade totalmente diferente, porque Deus não fez o homem igual a outra pessoa, não fez ninguém parecido, mas nós somos a imagem e nós somos a semelhança do nosso próprio Deus. O Senhor só quer falar conosco sempre através da sua palavra. E aqui ele conta o seguinte, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ainda disse, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, que se te olhar por outro ângulo, uma rocha é inquebrável, né? A rocha é inabalável. E quando ele fala aqui dentro desta palavra, ele está dizendo o seguinte, que nós temos que ser como rocha, uma casa edificada como rocha. Aí ele diz, e desce a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero enfatizar esse assunto dizendo o seguinte, que Cristo não estava apenas
ensinando os seus discípulos ou ensinando aquele povo que estava ali, mas também estava falando estas palavras para que hoje estas palavras chegassem até onde nós estamos agora, falando sobre este texto, sobre esta palavra que tem um poder para salvar o mundo inteiro. E aqui diz que ele compara o homem em dois tipos de personalidade, dois tipos de homem. Ele fala aqui, o homem prudente. A Bíblia diz o seguinte, que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Como assim? As suas palavras, ele sabe o momento certo de falar, ele sabe o momento certo de agir, ele sabe o momento certo de se comunicar. Então Jesus quis dizer o seguinte, que se todos nós estivermos edificados sobre a rocha, pode vir um vento, pode vir um mar, pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, mas nós estamos edificados sobre a rocha. E quando estamos edificados sobre a rocha, ou seja, nada nos abala, nada nos derruba. Porque assim a Bíblia diz, que está escrito o seguinte na palavra do Senhor Jesus, no livro de Salmo, que diz o seguinte, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, a edificação do homem, ou seja, do homem prudente, é quando ele está confiante no Senhor, ou seja, quando ele confia no Senhor, confia no Pai, confia no Filho e confia no Espírito Santo, nada abala ele, nada abala a sua fé. Então, quando Cristo estava dizendo aos discípulos e estava levando a palavra, ele estava dizendo o seguinte, que a Bíblia compara o homem como prudente e também como o homem insensato. Ou seja, a Bíblia diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, assopraram vento, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas também tem o homem sensato. O homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre. Ou seja, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Como assim, irmão Mardoni? A palavra de Deus aqui está falando daqueles que edifica a sua casa, mas não tem sustentabilidade. É o crente, é o ser humano que quando ele está com Cristo, está com o Senhor, ele está na presença do Senhor, tudo está indo muito bem. Mas quando começa as coisas a acontecer, atrasar para ele, as coisas que não estão indo muito bem, ele começa a ser como esse homem, um homem imprudente aqui, um homem insensato, que ele edificou a casa dele sobre a areia, que vem o vento, que vem a chuva, que vem o mar e a derruba, porque ela não se aguenta em pé. Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, não seja como os homens insensatos, não seja como essas pessoas que não soube edificar a sua casa, não soube edificar a sua vida. Ou seja, eu comparo aqui casa como um ser humano. Se nós que somos edificados sobre a rocha, nós somos prudentes. Mas quando somos edificados somos edificados sobre a areia, nós somos insensatos, ou seja, nós não vigia. Pessoas que não é edificado, segundo a palavra, ele não é edificado sobre a rocha. Quando ele é edificado sobre a rocha, ele vigia em tudo, ele é prudente em tudo, ele ora constantemente, ele está adorando ao Senhor, ele está exaltando ao Senhor, ele está glorificando ao Senhor, ele está buscando ao Senhor, ele está se colocando na presença do Senhor. Por isso eu quero deixar esta palavra para você, eu quero deixar esta palavra. Quem você é
dentro desta palavra? Você é o homem prudente ou você é o homem insensato? A Bíblia menciona que existe 2 tipos de ser humano aqui, ou seja, que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele é comparado como um homem prudente, entendeu? E quando vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades, vem o mar e tudo contra ele, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, continue firme, continue buscando, continue adorando, continue exaltando, continue glorificando, exaltando ao Senhor, se colocando na presença do Senhor, adorando ao Senhor, e então você vai continuar sendo edificado sobre a rocha. Vai ser uma rocha inabalável, uma rocha firme, uma rocha debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, uma rocha cheia do poder de Deus, da presença do Senhor. Porque quando Cristo vir buscar a sua igreja e você tiver um exemplo, tiver sendo como o homem insensato, que você edificou a sua casa sobre a areia, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar, porque Jesus disse o seguinte, que aquele que está debaixo da graça do Senhor, exaltando ao Senhor, ele é inabalável, ele é cheio da presença do Senhor, nenhum mal tem poder sobre ele. Então eu deixo esta palavra para você neste dia, nesta hora. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar as notificações para poder continuar recebendo vídeo aqui através do nosso canal, falando sobre a Bíblia. E eu quero deixar esta palavra para você, edificar a sua vida. Olha, seja como um homem prudente que edificou a sua casa, que veio vento, que veio tempestade e a casa não caiu. Ou seja, mas não seja como o insensato, que o insensato edificou a sua casa sobre areia, veio o vento, veio as tempestades e a casa caiu. Ou seja, seja forte, seja firme, seja constantemente na presença do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.